Olá! No vídeo de hoje eu vim responder a uma pergunta de uma cliente, onde ela gostaria de saber sobre a relação da rinite e da sinusite com as nossas emoções. E se existe essa relação. E sim, como eu tenho dito já nesses vídeos aqui onde eu falo sobre a saúde integral, o nosso corpo ele simplesmente reflete tudo aquilo que nós pensamos e sentimos e tudo que é gerado enquanto energia a partir desses pensamentos e sentimentos que muitas vezes são subconscientes. Se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, dá uma olhadinha na série de vídeos onde eu falo sobre saúde integral. Então, falando sobre a rinite e a sinusite, que fisicamente elas trazem sintomas na região nasal, nos seios nasais, dores de cabeça, toda essa parte respiratória, onde a respiração fica mais complicada, mais difícil, o nariz tranca, existe corrimento, os olhos doem também. Ela está vinculada muitas vezes fisicamente a vários fatores, como o clima, o ambiente, a poeira, a própria mudança climática já acaba gerando o aparecimento dos sintomas. Mas analisando da perspectiva emocional, o que isso tem a ver? Porque é que, por exemplo, quando a gente muda uma estação do ano, quando chega uma época mais fria ou quando tem o pó para quem mora em regiões mais secas, esse desencadeamento acontece com tanta facilidade, mesmo a pessoa não percebendo questões emocionais que estão vinculadas ali àquela situação naquele momento. Então, para que vocês entendam, é importante a gente compreender a situação relacional que está por trás sempre. Muitas vezes, nós deixamos uma fragilidade física a partir do acúmulo de experiências que nós trazemos durante a nossa vida. E essas experiências, quando se fala em rinite e sinusite, elas estão vinculadas à nossa parte vital, sabe? A própria individualidade, a questão do ser, da personalidade do ser. Então, quando isso, de certa forma, é infringido ou é machucado, a tendência é que essas emoções, esses sentimentos possam ficar ali armazenados e a pessoa, de certa forma, fragilizar o corpo físico. E quando ela tem uma predisposição interna, que é gerada pelos sentimentos, quando entra em contato com a predisposição externa, esses sentimentos geram uma possibilidade dos fatores externos serem o gatilho para que a doença apareça naquele momento. E ela também, emocionalmente, está vinculada a relacionamentos, principalmente o que se refere aos nossos pais, a relação mais íntima. Então, essa região nossa, ela é muito perceptível àquilo que não é verbal, aquilo que não é dito. Então, é aquela coisa da própria sensibilidade, como diz o termo, alguma coisa não está me cheirando bem. E é aí que a pessoa interpreta ou sente, tem essa percepção, através das vias nasais, né, emocionalmente falando, de que algo na vida dela não está legal, não está indo bem, que está indo contra a sua vitalidade, contra o seu senso de vida, como se estivesse infringindo o seu espaço, a sua individualidade como ser humano. E isso acontece muito nas relações paternas, né? Por conta da própria educação, da própria sistemática, cada um no seu contexto de vida. E aí essa percepção vai sendo assimilada e quando existe o momento, a possibilidade, a pessoa simplesmente manifesta a doença, os sintomas relacionados à doença e de certa forma é como se o corpo, o organismo acostumasse a reagir de determinada forma quando a pessoa é colocada diante daquela experiência física. Então, como eu gosto de compartilhar com vocês também os relatos daquilo que eu vivi, do que eu experimentei, do que fez bem e fez sentido para mim, eu vou contar a minha experiência com a rinocinusite, né? Que eu tinha as duas no caso, e como eu fiz também para tratar. Quando eu era mais jovem, tinha em torno de 10, 11 anos, eu fiz uma mudança de estado com os meus pais, né? Eu vim do Paraná para o Mato Grosso. E cheguei numa cidade onde eu me sentia um peixe fora d'água. Uma menina saindo do interior, né, sem nenhum tipo de conhecimento, de habilidades, colocada numa cidade onde eu fiquei muito perdida, me senti muito insegura, muito frágil e morava fisicamente num lugar onde as condições não eram muito apropriadas.
Então, era uma casa que tinha bastante poeira. Foi justamente num clima, numa época onde existia o frio e a poeira, que foi aqui no meio do ano, né? Na época de junho e julho. E eu estava emocionalmente fragilizada, porque dentro de mim existia uma contrariedade. É como se os meus pais me trazendo para cá infringissem a minha liberdade, a minha vida, me tirassem de onde eu me sentia em casa, de onde eu conseguia alimentar a minha vitalidade com segurança. E eu estava num lugar totalmente hostil. Foi então que eu senti os primeiros sintomas de dificuldade de respiração, de tudo aquilo que eu comentei anteriormente. E isso transcorreu por vários anos, sempre no mesmo período, na mudança de clima. Havia o gatilho, né, para que a doença aparecesse. Então, quando eu resolvi tratar emocionalmente, ver qual era o vínculo emocional que tinha, através de uma sessão de Theta Healing, eu pude perceber e vincular todo o processo emocional que eu passei naquele período, mesmo conscientemente querendo estar aqui, porque a minha família estava aqui, mas isso não mudou a experiência que eu vivi. E de certa forma, me sentindo desamparada, foi a interpretação que eu fiz. Então aquilo estava muito hostil para mim. Eu não me sentia segura. E aí, tratando isso em terapia, todas as emoções que ficaram vinculadas àquela experiência, a interpretação que eu fiz do comportamento dos meus pais, das pessoas que estavam no meu ciclo de vida, por ter passado por bullying na escola, pelo meu sotaque ainda ser do sul, tudo isso ficou gravado dentro de mim, mesmo o tempo tendo passado. Então, através desses exercícios terapêuticos, eu desbloqueei todas essas emoções e tive mais uma vez os sintomas de uma forma muito mais leve. Isso já aconteceu há 3 anos e hoje eu posso dizer que entra clima e sai clima e eu não tenho mais os sintomas da rinite alérgica e nem da sinusite, sem precisar de tratamento físico nenhum. Apenas observando as questões emocionais e acolhendo aquilo que ainda está, né, dentro de mim e que precisa ser ressignificado sempre. Então, eu espero que essa experiência ajude também a cada um a se perceber dentro das suas emoções, o que pode ter gerado, né? Para que a gente possa cada vez mais encontrar a nossa saúde integral. Então, acompanhe os próximos vídeos. Se você tiver sugestões de temas, de doenças, de problemáticas que você queira saber qual é a relação dela com as nossas emoções, compartilhe comigo que eu vou ficar muito feliz em fazer um vídeo contando para você como tudo isso se dá. Até o próximo encontro.